Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é a professora Gabriele, de língua portuguesa, e eu trouxe mais um conteúdo para a gente estar discutindo essa semana, tá bom? Peço desculpa pela minha voz, espero que dê para ouvir e compreender bem. Eu tive um problema de saúde essa semana, mas não quis deixar de gravar a aula para vocês, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre orações coordenadas sindéticas. Eu trouxe a explicação dos dois tipos de orações coordenadas, mas na aula de hoje a gente vai focar nessa daqui, tá? Que é a sindética. Primeiro, vamos discutir o que é uma oração coordenada, ok? É aquela que, ao lado de outra, não possui dependência sintática. Então, elas são orações sintaticamente independentes. Ou seja, vocês vão ter duas orações e estas orações são independentes uma da outra. Cada uma possui seu sentido sem que haja dependência de uma oração principal, ok? Aí aqui tem um exemplo. O aluno acordou cedo e começou a estudar. Então veja bem, tem dois verbos, acordar e começar, por isso são duas orações. E cada uma possui um sentido próprio. O primeiro sentido individual é o aluno acordou cedo, ok. O segundo sentido individual é o aluno começou a estudar. Então percebam como cada uma dessas orações é independente. Então esse é o conceito, ok? E as orações coordenadas têm dois tipos. Elas são divididas em oração coordenada sindética e oração coordenada assindética, ok? A primeira, a oração coordenada sindética, são aquelas orações ligadas por conjunção, que é as que a gente vai estudar hoje. Mas vejam bem, esse conteúdo é muitíssimo importante porque o uso das conjunções vai ser utilizado para o vestibular quando vocês forem escrever o texto dissertativo argumentativo, que faz a exigência de palavras, né, de mecanismos linguísticos que dão coesão e coerência para o seu texto. E as conjunções é um tipo, né, que vai ajudar aí na coesão do seu texto. Então, por isso é muito importante aprender a utilizar, ok? Então, nas orações sindéticas, há o uso de conjunções. Olha o exemplo. Vanderlei quer estudar e trabalhar, porque quer ser independente. Então, o Vanderlei quer estudar e trabalhar é uma oração. O Vanderlei quer ser independente é outra oração, tá? Mas elas estão ligadas por uma conjunção explicativa. E aí tem o uso do porquê, beleza? No segundo tipo, orações coordenadas assindéticas, elas não são ligadas por conjunção, olha só aí a negação assindética. Não vai ser ligada por conjunção. Elas vão ser ligadas por pontuação. Veja o exemplo. Vanderlei quer estudar, trabalhar e ser independente. Então, eu tenho aí, né, dois verbos, duas orações, e elas são ligadas por vírgula, por pontuação. Nós temos, trabalhando aqui, né, esses aqui são os dois tipos, sindética e assindética, e agora nós vamos ver os tipos de orações coordenadas sindéticas, aquelas ligadas por conjunção. Nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Eu vou falar de cada uma delas com exemplo. A primeira, oração coordenada aditiva. Transmitem uma ideia de adição à oração anterior. Vamos lá para a frase. Marta assistiu um filme e cantou fora. Deixa eu ligar aqui aqui, a caneta. Olha aqui a conjunção. E jantou fora. Aqui eu tenho uma frase e aqui eu tenho outra frase. Marta assistiu um filme e Marta jantou fora. Ela fez duas coisas, então é uma adição de ideia. Aqui é minha conjunção.
Exemplo 2. Não só mentiu, como também escondeu informações. Então, essa pessoa aqui fez duas coisas. O quê? Ela mentiu e ela escondeu informações, certo? O outro exemplo. Carla não gosta nem de cantar. Perdão, Carla não gosta de dançar, nem de cantar quando sai de casa. Então, Carla não gosta de fazer duas coisas também. Ela não gosta de dançar e a Carla não gosta de cantar. E aí, como é uma negação, a gente utilizou aqui um outro tipo de conjunção, que foi o nem. Não gosta disso e nem daquilo. Correto? Deu para entender como é uma adição de ideia, mesmo que seja a partir de uma negação? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de conjunções aditivas. E, nem, também, bem como, não só, mas também, não só, como também, tanto isso como aquilo, não só, mas ainda, não só, bem como, assim e como. Existem outros exemplos, esses são só alguns que vocês podem utilizar. Tem, por exemplo, ademais, junto a isso, ok? O segundo tipo são as orações coordenadas adversativas, que elas vão apresentar uma adversidade, que é algo oposto. Tenta lembrar de adversário, que é aquilo que está em oposição. Então, transmitem uma ideia de oposição à oração anterior. Aí, neste caso aqui, tem uma observação, que é obrigatório o uso de vírgula antes das orações coordenadas sindéticas adversativas, ok? Exemplo 1. Eu queria estudar. Olha aqui a conjunção, mas o sono não deixou. Então, tem duas frases independentes ligadas por conjunção adversativa, que vai apresentar ideias opostas. Eu quero estudar, eu quero fazer isso, mas eu não vou estudar porque eu estou com sono. Então, tem duas ideias opostas. O segundo exemplo. Eduardo pensou muito, contudo, falou besteira. Então, olha a ideia de conjunção. Perdão, ideia de adversidade. Mesmo pensando muito, a ideia é que se falasse algo que não se fosse arrepender depois, algo correto. Mas mesmo pensando muito, ele falou besteira. Então, tem uma adversidade aqui, uma oposição. E o último exemplo, os alunos estudaram. No entanto, mas, contudo, tiraram notas baixas. Então, a gente percebe aqui a ideia de oposição novamente. Bem simples, né? A próxima. Aqui são alguns exemplos das conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E as orações coordenadas alternativas, que vai sempre apresentar uma opção. Então, elas transmitem uma ideia de alternância em relação à oração anterior e traz uma opção. Então, você vai poder escolher normalmente, né? Observação: é obrigatório o uso de vírgulas entre orações coordenadas sindéticas alternativas. Caso haja apenas uma oração coordenada sindética alternativa, o uso da vírgula é opcional. Vamos ver. O exemplo 1. Faça o que mando ou irá sofrer as consequências. Então, a gente tem duas orações. Faça o que eu mando e a outra irá sofrer as consequências, mas tem uma opção, né? Ou obedecer ou sofrer. No exemplo 2, nós temos aqui uma alternância, né? Ora isso, ora aquilo. Ora quer namorar, ora muda de ideia, ora não quer. Deu para perceber aqui a alternância, e nesse caso a gente tem o uso da vírgula. Ou come arroz, ou come macarrão. Também aqui apresentando opções, ok? Conjunções. Só aqui dá para perceber o exemplo, né? Olha, é obrigatório o uso da vírgula entre orações coordenadas sindéticas alternativas, né? Se tiverem duas. Então, aqui, olha, como tem duas, ora quer namorar e aqui tem outra, ora não quer,
é necessário utilizar vírgula, olha como tem vírgula nos dois casos. Mas, quando só tem uma, como nesse primeiro exemplo aqui, o uso da vírgula ele é opcional, ok? E aqui alguns exemplos de conjunções alternativas. Ou isso ou aquilo, já que isso ou já que aquilo, ora isso, ora aquilo, e assim por diante, tanto com quer, o seja e o nem. Oração coordenada conclusiva. Vai transmitir a conclusão de uma ideia expressa na oração anterior. Nesse caso, é obrigatório o uso de vírgula antes das orações coordenadas sindéticas conclusivas. E veja bem, nesse caso aqui, é muito importante na tipologia dissertação argumentativa, que é exigida pelo Enem. Vocês vão utilizar muito isso, e principalmente lá no parágrafo de conclusão, que vai apresentar a finalização do seu pensamento, correto? Aqui o exemplo 1. Estudei, por isso, portanto, passei na prova. Então, aqui é uma conclusão de uma atitude, né? Exemplo 2. Larissa fez um ótimo trabalho. Por isso, será contratada pela empresa. Estudou como nunca antes, conseguiu, pois, a aprovação. Nesse caso aqui do pois, ele também vai ser um exemplo de conjunção explicativa. Mas quando ele é utilizado como conclusiva, ele está vindo aqui entre vírgulas e posterior ao verbo, correto? O verbo e depois a conjunção. Por fim, as conjunções conclusivas, aqui que são os exemplos, né? Logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte, consequentemente, de modo que, desse modo, então. E existem outras conjunções também. Esses aqui são alguns exemplos, ok? A oração coordenada explicativa. Elas transmitem, essa aqui é a última, transmitem a explicação de uma ideia expressa na oração anterior. Vai explicar, o nome mesmo já diz. E é nesse caso também obrigatório o uso de vírgulas antes da oração coordenada sindética explicativa. Vou dormir, aí olha aqui o uso do pois. Estou muito cansada. E no exemplo 2, vou descansar porque estudei muito, ok? No final aqui, conjunções explicativas, que, porque, por quanto, pois, na verdade, isto é, ou seja, sempre apresentando uma explicação. E a gente tem aqui no final o exercício, vamos fazer junto, tá? Assinale a alternativa que não apresenta uma frase coordenada assindética. Ou seja, uma que seja sindética. Na festa da Natália, comemos, olha o uso da pontuação, cantamos, pontuação, dançamos a noite toda. Então, ela é assindética. Não beba quando está o quê? Comendo, vírgula. Ficará com dores de estômago. Elas estão ligadas por pontuação, é assindética. O funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar. Também ligada por pontuação. Cheguei cedo. Aí, olha aqui uma pontuação, mais uso da conjunção. Portanto, terei de esperar a escola abrir. Então, aqui a gente tem uma sindética. Minha avó costumava fazer bolos, tortas e pudins. Então, aqui também é ligada apenas por pontuação. Então, aqui, correta, letra D. Uma oração coordenada sindética. Aqui para a gente ver a diferença de sindética para assindética. Último exercício. A frase, eles estão brigando muito, logo irão se divorciar. É uma oração coordenada de qual tipo? Então, olha aqui. Qual é a conjunção? Quer saber qual é o tipo? Olha para a conjunção. Logo, apresenta uma ideia de quê? De conclusão. Vamos procurar aqui? Explicativo não é? Conclusivo aqui, letra B. Apresenta uma ideia de conclusão. E é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender bastante conteúdo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato ou por WhatsApp ou por e-mail. Obrigada e bons estudos!